Bom, Marco, eu convidei todos vocês aí para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o DA, porque eu achei que foi uma experiência tão boa estar aqui, sabe? Um aprendizado tão grande que eu achei que as pessoas deveriam saber às vezes, o que é o DA, né? O que é o DA, o que são as pessoas, que são as pessoas que, de um certo modo, fazem tantas coisas boas, sabe? Tantas coisas impactantes. Né? Eu tive a possibilidade de participar com você, aí, principalmente foi meu dueto aí por 3 anos e 6 meses juntos, né? Segurando todas as broncas. Né? E aí, cara, eu primeiro fazer uma pergunta muito simples. O que é o Marco Santiago? O que é o Marco? Quem é o Marco? Quem é o Marco De Santiago? onde veio, o que come, onde vive, o que Nossa. faz, o que gosta. O São Paulo eu sei que ele gosta, mas nem assiste mais porque ultimamente não estava legal. Mas Cara, o Marco Santiago, vou tentar falar rapidamente assim, né, da minha trajetória aqui na USP, né? Eu vim para a USP em 95, né? Eu tive um episódio de mudanças de empresa procurando progredir, e quando eu casei em maio de 95, né, eu estava desempregado, e em julho você casou desempregado? casei desempregado. Né? A Regina, desculpa, eu não deveria falar o nome, mas a Regina topou. Pois é, né? Tem louco pra tudo, né? Mas acreditava, né? Acho que até porque Que foi uma situação que aconteceu, né? De uma oportunidade de trabalho, eu fui, e aí quando não era nada daquilo que tinham prometido, né? Enfim. Mas aí casei em maio, né? Mas já estava tudo, já tinha deixado tudo planejado, tá? Mas naquela ocasião estava desempregado, né? Fazendo alguns bicos em casa. E em julho veio a resposta do concurso que eu tinha feito no final do ano. Era da USP que me convocaram. Então eu entrei na USP 2 meses aí depois de casado. Poxa. Né? Entrei como Deu técnico, entrei como técnico. Então em julho já consegui compreender um pouco aqui, porque na ocasião quando eu vim para cá, eu ainda não Você tinha... veio com DA? Eu vim direto pro DA. No primeiro contrato você veio com DA? O DA ficava no prédio lá, né? Eu tinha o prédio de administração e o RH funcionava nesse prédio aqui ainda. Era interessante que quando eu vim para cá foi um teste, né? Além da prova tinha um teste de datilografia. Nossa! E o único ônibus que passava por aqui, na região que eu morava em Pirituba, ele pegava ônibus na Lapa. Ele passava de hora em hora. E aí eu fui para Lapa para pegar esse ônibus, né, no antecipando, né, para vir aqui para fazer o teste de datilografia, que fazia parte do processo lá de contratação, né, e não passou o ônibus naquele dia. E aí eu olhando aquela coisa, né. Mas tá tudo errado, né? Parece que tá tudo errado. Eu fui, peguei um ônibus até o Jaguaré, Avenida Jaguaré, Sim. e vim da Avenida Jaguaré correndo até aqui no meio do campus, a pé. Cheguei aqui vazando, né, pra fazer o teste da datilografia. A moça percebeu, né, falou, não, calma, a moça do RH na época, né, Sandra. Falou, não, calma, tá. Eu falei, tem um banheiro pra me secar? Ela falou, não, pode ficar lá, tranquilo, não tenha pressa, não, tal. Aí fui lá, me sequei, que eu tava... Transpirando mesmo. Transpirando. Atleta, porque foi... Correu meio maratona. Eu vim da Avenida Jaguaré até o campus, quando entrei no campus eu perguntei onde era, aí a pessoa, não, espera o circular aí que ele passa. Eu falei assim, mas quanto tempo demora? Por sorte eu estava bem adiantado. Aí ele falou, demora uns 15, 20 minutos. Eu falei, não tem esse tempo. Qual é a direção? Aí o cara mostrou a direção. E eu fincado assim, ó, cortando o campus, né, ao meio, na minha primeira ocasião que eu tive contato com o campus. Eu não conhecia o campus da USP. Então eu fui passando aqui, tinha uns galpões, tinha cavalo, tinha alguma coisa da veterinária aqui no meio, que hoje já não existe mais. E fui encontrando até que eu cheguei aqui no prédio e nessas condições fiz o teste lá e graças a Deus em julho lá fui contratado. E já pro DA? Já pro DA, entrei como técnico, mas assim, naquele momento, né, entrei em julho, no meio tempo ali já percebi que eu precisava voltar a estudar, né? Coisa que eu, de certa forma, Você fez um curso técnico, então? Não, eu tinha feito, na época, colegial, né? E uns cursos técnicos de informática fora, mas não tinha faculdade. E quando eu vim, né, até porque eu parei de estudar, aí família humilde, aí fui trabalhar, né?
aquelas coisas, estava estudando à noite, né? O colégio eu fiz à noite, e né, bastante sacrifício. Como todo brasileiro, né? E aí eu percebi que se eu quisesse evoluir aqui na minha carreira, eu percebi que estudo, pelo menos ter uma faculdade, era importante. Então, em 95 eu entrei, em 96 eu entrei na faculdade, 2000 me formei, É o mesmo ano que eu. né? Eu formei em 99, mas colação foi em 2000. 2000. E aí Foi foi, né? 5 anos. Aí eu terminei a faculdade, né? Tive algumas questões aqui no DA, prestei concurso para superior, fiz um período aí, um estágio, vamos dizer assim, no antigo SECAI, né, que funcionava nesse prédio aqui da reitoria, né, coordenadoria executiva e atividades especiais. Trabalhei com propriedade intelectual, marcas e patentes. Fiquei Você período então já foi da USPIM, ou não? Então, na época não chamava Auspin. Mas era o mesmo papel? Era o mesmo papel, era o mesmo papel. Na época chamava GAD. Ele era uma área, né, que fazia, dava entrada nos projetos de propriedade intelectual, marcas, projetos, patentes, junto à NPI. Então fazia aquela atividade Preparação para de registro preparação de patentes. E aí tinha lá uma equipe, né, tinha desenhista que eu já vim da iniciativa privada, e onde eu trabalhei, pessoas que trabalhavam com projetos já usavam CAD, o rapaz aqui usava prancheta, né? Então achei até estranho algumas coisas assim, já não imaginava que era mais evoluído, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal estava no papel. Mas enfim, aí passei um curto tempo ali, porque logo que eu fui para o GAD, aí abriu um concurso, não, novamente, abriu um concurso na reitoria, no TA, né, na função de administrador, que era a minha formação. Aí o pessoal com quem eu trabalhei, né, me ligou, falou, Marcos, não, é para trabalhar aqui com a gente, né? Porque foi um período que eu Mas trabalhei aí lá você ficou numa função de administração. fiquei numa função de administração. É que antes de eu sair para o concurso do GAD, eu era chefe da área de contratos, né? Fui chefe da área de contratos. E quando, né, prestei o concurso para administrador, que era para a área de contratos, que no caso o departamento de administração tinha aberto esse concurso, né? Então eu estava lá como técnico na área de contratos, e aí eles quiseram um de nível superior, né, um administrador, para poder fazer a gestão da área. E o pessoal disse, Marcos, eu acho que é para cá por contratos. Aí insistiu, eu achei chato. Então né? você foi para, nesse concurso de administração, você já foi para contratos. Aí nesse concurso de administrador eu voltei para contratos. Aí já voltei, já assumi novamente a chefia lá do setor. E de contratos para assumir o departamento de administração? Rapaz, Eu sei que só a sua história vai dar um episódio. Mas assim, é muito bom a gente saber que, né, a trajetória nossa na USP é uma construção, né, no tempo, né? É um passo de cada vez. Né? Como é que foi isso aqui, do contrato para o DA? Eu sempre fui uma pessoa que não tinha para mim um trabalho que não pudesse ser executado. Então, desafio. Tudo que acontecia de coisa nova, e algumas coisas novas não necessariamente eram boas, né? Mas eu me desafiava e falava, não, vou. Então, assim, me metiam em comissões, em tudo quanto é coisa, inclusive de comissões disciplinares, eu participei de várias. Eu tinha também um trânsito, assim, muito tranquilo com as áreas financeira, jurídica, RH, então tinha que resolver um problema, o Marcos pegava e falou, vou resolver, falando da minha trajetória aí, né? Então, dessas coisas de desafios, né, que eu sempre estava disposto aí, e eu sempre gostei de tecnologia também, então... Mas foi assim que você veio para o DA? Foi assim que eu vim para o DA. E aí, depois de feita a faculdade, percebi que também a faculdade só não era o suficiente. Aí eu fui trabalhei durante um período num projeto para desenvolvimento de um sistema de contratos, né? Antes disso, surgiu-se, vamos dizer assim, um sisteminha de contratos feito na época em Axis, eu que desenvolvi para o DA, usou durante algum período,
E eu gostei de trabalhar no projeto, aí eu acabei fazendo uma especialização na Poli, né, uma especialização MBA em gestão de em projetos. gestão de projetos. Mas você já estava aqui no DA como diretor? Não, nessa época eu estava como assistente. Assistente. Estava como assistente. Quando que você assumiu esse cargo de diretor? Então, diretor, eu fiquei. A Sandra, né, assumiu a diretoria no período. Sandra Campos. A Sandra Campos, né? Aí a Sandra Campos eu estava como assistente dela. Eu não vou lembrar a data exatamente, assim, mas já faz bastante tempo, uns 12 anos, 13 anos atrás. Mas aí a Sandra passou por um episódio bem crítico de saúde, né? E já não conseguia, ela se afastou, aí assumi a diretoria do departamento. Então fiquei por um período, né, à frente do departamento de administração. E quando veio a gestão anterior, né, do professor Varran e do professor Hernandes, que decidiram que os diretores de departamento da CODAGE teria mais um dueto, teria um parceiro ali para tocar. Teria docentes Porque até então não tinha diretor adjunto. Não tinha diretor adjunto e o único departamento que tinha professor à frente da diretoria era RH. O financeiro não tinha, o administrativo não tinha. Convênios já existia ou não? Convênios não existia. Convênios era uma segregação ali dentro do departamento de finanças. Ele nasceu desse desmembramento do departamento de finanças. Isso. E mesmo assim, a diretoria do DA, mesmo com a gestão do professor Varran e do professor Hernandes, tiveram bastante dificuldade de encontrar alguém que quisesse assumir, né, o trabalho aqui no departamento. Então, praticamente, mesmo ele, no início da sua gestão, ter conversado comigo, explicado o que queria, eu ainda fiquei mais 2 anos e meio como diretor. Sem diretor, você ficou como diretor, não tinha um diretor adjunto? Não tinha diretor adjunto. Então, o primeiro diretor que veio fazer um dueto aqui com você foi o Flávio? Foi o Flávio. Ele ficou 1 ano e meio? Ficou 1 ano e meio, mais ou menos. Tá. Né? Mas como ele estava como diretor, estava como coordenador... Depois passaram essa bomba para mim, foi isso? Aí você foi escolhido para poder assumir essa... E quando eu cheguei aqui, eu olhei lá, Marcos Santiago, fui fazer uma pesquisa no currículo, quantidade de anos, eu falei, eu já vinha de contabilidade pública, né, Marcos? E assim, pública lá da Receita, né? Porque a despesa eu gosto mesmo da Receita. Boa. A parte do tributo, a parte boa ali, né? Boa do ponto de vista de financiamento do serviço público, né? Porque quem paga nunca é bom, né? Não, para quem paga nunca é bom. Então, assim, para mim, cheguei aqui, falei, vou aprender um monte de coisa. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você nessa linha, né? Marcos, esse período todo no DA, qual é o projeto que você participou do DA, que você te dá mais orgulho assim, de toda essa sua trajetória? Assim, né? Teve uma coisa que eu fiz aqui que foi muito legal. Né? Não é da nossa gestão junto, tá? Acho que a nossa gestão, nós fizemos muitas coisas assim, porque você acabou trazendo a oportunidade de coisas que nós já havíamos pensado no passado, havíamos tentado no passado e muitas delas não tinham dado certo ou não conseguimos dar o encaminhamento. Então você não tinha um vendedor, né? Porque assim, tem que vender os projetos. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o tratamento de um servidor técnico administrativo com um docente, e considerando que na estrutura da alta gestão é toda composta de docente, então a gente tem uma certa dificuldade no trânsito ali. Porque entre eles têm uma interlocução, né? No trânsito, no diálogo, então isso traz bastante dificuldade. Mas assim, acho que todos os projetos que foram feitos nessa gestão eram demandas, algumas coisas novas, obviamente, mas tinha demandas que já eram demandas que estavam ali enraigadas e por algum problema não foram à frente e que nessa gestão, com alguns ajustes, a gente conseguiu. Eu lembro de um projeto que quando eu cheguei, você me pegou e trouxe o projetinho na capa amarela, que ele falou assim, tá vendo aqui, eu chamo USP sem papel, né? Mas eu estou tentando implementar isso aqui desde 2015, 2012, 2016, eu não lembro, né? 2016. Então assim, isso é um projeto aqui
E aí e isso de um certo modo aflorou no nosso diagnóstico, mas era uma demanda já existente, né? Tinha um tempo já, né? Assim, acho que dá muita celeridade e tal, a gente fala de coisas, são poucas coisas, às vezes para alguns poucos, mas para gente, para quem faz é muito, né? Porque demanda muito tempo, né, Marcos? Né? Mas agora do projeto, que eu confesso que foi um projeto que eu me dediquei muito e eu trago ele com boas lembranças, mas não teve um resultado que eu gostaria, foi quando eu trabalhei nesse projeto para desenvolver o sistema de contratos. Ah, que bacana. Tá? Eu me dediquei muito, assim, muitos dias, meses, Até pela horas. necessidade informacional que é gerir o Sim, contrato. sim. E Os assim, controles. o que eu percebo, até comento às vezes com o pessoal aqui, equipe de contatos, né? E até usando os novos sistemas, tudo que o pessoal tem nos sistemas de contratos hoje, eu tinha pensado naquele processo Legal. com plus, tá? O problema que teve é que faltou, acho que alguns interlocutores, né? Participarem do processo para que algumas integrações pudessem ser feitas. E aí, como elas não foram, aí Se perde, né? houveram alguns boicotes também, porque Ah, o sistema controlava, de fato, algumas coisas, né? E, enfim, foi um sistema que foi implementado tudo que é e controle, durou bem pouco, sabe? Tudo que- Porque falta, acho que, o apoio da alta administração. tudo que é controle de um certo modo, né? As pessoas não querem controle de comportamento, né? Então, você controla o comportamento, aponta deficiências e tal. Com certeza existe uma resistência natural aí, né? Mas qual foi o maior desafio no DA? Maior desafio no DA, É, rapaz, foi o período da pandemia, foi uma greve, foi a falta de sistema. não, greve, ó, pra mim, pra ser bem sincero, Porque como o DA vive todos os problemas da universidade potencializados, quando tem um problema sistêmico, não, o problema sistêmico afeta todo mundo, né? Mas o DA nunca parou. Assim, óbvio, caiu o sistema hoje em dia, a gente é dependente de sistema, então se cai na rede, mas o DA nunca parou por uma greve, tá? Nunca parou. Invadiram o prédio da reitoria, ocuparam lá, e o DA sempre estava com, o que a gente costumava brincar, né? Tá com QG instalado em algum lugar, então assim, nunca teve vocês foram problema. até pro Sinesp? Não, no Senesp foi uma mudança que Senesp. teve na época do reitor Grandino, né? Que ele quis reformar esse prédio, né? E aí removeu as pessoas que estavam aqui, passaram o prédio da administração onde nós estávamos alocados, DA e DF, e parte do DA e DF execução, que falava que quando tem greve, a execução fica comprometida, mas nunca ficou, nunca ficou. Mas com esse discurso aí mandou a equipe de execução do Departamento de Administração e Finanças lá para o Centro Empresarial. Já teve algum momento, Marcos, onde vocês tiveram que cortar recursos, rever contrato, faltou dinheiro? Sim. Isso não podia ter sido, não foi um dos grandes desafios para lidar com isso? Então, é aquela coisa, tem um desafio? Tem, mas é uma coisa que quando você organiza, você tem problema, você junta a equipe, discute a questão e define quais são os meios que a gente vai atender aquele determinado propósito, a coisa acaba fluindo muito bem. Colocar em prática, fazer os comunicados que se deve. Mas cortar recursos, assim, cortar não, vamos lá. Eu vou mudar a minha pergunta. Racionalizar recursos não é uma coisa difícil, Marcos? Racionalizar recursos é uma coisa No momento que difícil. eu estou com restrições orçamentárias, eu tenho que racionalizar, tirar veículo de unidade, É difícil. tirar portaria, reduzir. É difícil. Realmente, quando você está com o caixa baixo, vamos dizer assim, é difícil para todo mundo, né? Uma pessoa que está, uma família que está com pouco dinheiro, passa por necessidades, mas ela fica mais regrada, só faz aquilo que é de fato necessário, né? Não tem excessos, né? Então, assim, quando o dinheiro é curto, a administração parece que fica melhor. Peraí, então, momentos de crise, Em momentos de crise, as pessoas administram melhor as necessidades, as urgências, aquilo que de fato é importante. aquela máxima que o momento mais difícil do gestor
Não é quando tem dinheiro, é sim quando tem dinheiro, que aí pode gastar mal. Exatamente, exatamente. Quando ele não tem dinheiro, Porque quando tem dinheiro aí... ele é criativo, ele racionaliza, ele melhora os processos. Quando tem muito dinheiro, acorda com vontades e de um dia para o outro, sabe? Não se preocupa como que aquilo vai ser feito. Não sei se eu devia ter feito falar isso agora. Eu corto. Então, quando tem muito dinheiro, de um certo modo, pode ter... Não tem tanta rigidez nesse projeto. Não. Quando o dinheiro está curto, o racional ele aflora, né? Ou seja, isso a gente vê claramente, né? Períodos de guerra onde surgem grandes inovações e tal, né? Grandes invenções, não inovações, né? Mas acho que o desafio, só para complementar, trabalho é bom para quem gosta de trabalhar. Os desafios até motivacional, é empolgante, né? Mas acho que o grande desafio no departamento é que assim, a gente tem um departamento com um número bastante significativo de servidores e tem uma massa de servidores assim, né, de colaboradores que é bem difícil de administrar, sabe? Pessoas que poderiam vir para a USP e fazer aquilo para qual elas foram contratadas e não fazem. Acho que então, a gestão das pessoas é bem complicada. Então eu acho que um dos pontos que eu até coloquei lá atrás, um dos pontos que eu coloquei lá atrás, que eu acho que é interessante, um dos grandes desafios na direção do DA é gerir pessoas. Sim. Né? Como você analisa essa questão das compras públicas, do menor preço, da burocracia, do processo em papel, né? E como que você olha tudo isso? Como foi viver com tudo isso? E viver até hoje, estar vivendo com tudo e parte disso ainda. Pois é. Então, assim, primeiro acho que a questão das pessoas, né? Então, a USP e as atividades, né, são realizadas pelas pessoas. Né? As pessoas têm um papel bastante importante aí no desempenho dessas atividades. E então, assim, eu vejo que, primeiro, a contratação meio generalizada, assim, não sei se é um caminho adequado, né? Não vejo nada de ruim, mas quando você fala de evolução do processo de compras públicas, falar sobre processos eletrônicos, se você tiver pessoas já com conhecimento e qualificação nessas linhas, eu entendo que o processo de entrega seria muito mais rápido do que você pegar pessoas de áreas diversas, trabalhar com a capacitação nessas questões e não somente trabalhar com a capacitação, pode ser que as pessoas não gostem disso, porque na hora que está participando de um concurso, ela vem para trabalhar na universidade, independente de qual área. Então você pega pessoas que às vezes têm expectativa de trabalhar numa área... Trabalhar no museu? Um museu e vem trabalhar com compras. O cara quer trabalhar não no laboratório, que às vezes é técnico, mas quer trabalhar numa escola. Isso hoje é um elemento que desmotiva as pessoas durante o processo. Não é que desmotiva, mas podemos encontrar pessoas que, no decorrer desse processo de capacitação, porque normalmente chegam aqui e vieram de iniciativa privada, então vão conhecer um pouco da gestão pública, às vezes é um assunto que ela não tem interesse. Né? Então, você acha que concursos, mesmo que sejam, por exemplo, para analistas, deveriam ser mais direcionados? Mesmo para analistas. Deveriam, de certo modo, fazer sinalizar e alinhar as expectativas. Isso. Né? Porque aí você não teria essa frustração da pessoa, né? De repente, vamos imaginar uma pessoa que trabalha com economia e vir trabalhar com gestão de contratos. Mas eu tinha uma outra expectativa, né? Um analista administrativo, ele pensaria que poderia, não necessariamente. Eu sempre penso assim, a iniciativa privada trabalha muito bem e tem uma gestão de pessoas muito melhor do que a gestão pública. Né? E quando eles precisam de um profissional para trabalhar em determinada atividade, eles vão procurar selecionar o candidato com a melhor experiência, expertise e competência naquela área. Aqui é uma contratação mais generalista. Marcos, imagina que eu estou chegando hoje, né? E falo assim, Márcio não, né? Marcos, imagina que eu estou chegando hoje. E aí eu viro e falo assim, Marcos, eu queria transformar esse departamento, queria deixar ele mais ágil, mais eficiente.
mais moderno. Me aponta algumas linhas, algumas direções baseadas na sua vasta experiência. O que eu faria hoje? Se eu chegasse ao Marcos, eu precisava que essas compras fossem mais rápidas, mais eficazes, eu queria comprar melhor, eu queria gerenciar melhor isso. O que você acha que hoje a gente precisa para poder virar mais uma página? Então, primeiro que assim, nós saímos aí de uma lei antiga que praticamente o foco principal dela era evitar desvios de recursos, né? Então, estamos aí com uma lei um pouco mais moderna, que traz melhorias, mas licitação, né? Até trago aí um pouco a fala do professor Renato Fenili, que hoje está na Subsecretaria de Gestão do Governo Digital. Licitação não foi criada para ser algo célere, né? Mas para atender a necessidade da sociedade e tomando todos os cuidados e critérios aí que a própria lei estabelece, né? Para definir a necessidade, a urgência, valor, essas coisas. Então, para trazer um pouco de celeridade num processo, e isso pode ser considerado, né, um processo. É possível. É possível. Ele é possível já há muito tempo, desde que todas as pessoas envolvidas nesse processo realizem bem o seu trabalho. Né? Você fala assim, quero que compre uma caneta. Ah, legal. Aí você vai lá e pede uma caneta. Mas você não disse qual é o tipo de caneta que você quer. Você quer uma caneta marca-texto? Você quer uma caneta Bic? Você quer uma caneta odontológica? Então, assim, a área de compras ela é uma área de execução, de serviço, de prestação de serviço. E ela compra de tudo. Ela não tem a expertise de conhecer tudo o que os demandantes precisam. E essa lei trouxe essa evidência, né, da segregação de funções. O demandante, a área técnica que pede, ele tem que saber definir exatamente o que ele quer. Né? Qual é o problema, qual é a necessidade que ele precisa atender. Então, ele precisa passar para a área de compras algo que a pessoa que vai ser responsável pela condução daquele processo leia, consiga compreender. Ele não precisa entender do que está contratando, mas precisa compreender. Ele não precisa ser expert naquela máquina. Não precisa. Mas precisa pegar um documento e, pelo menos numa leitura, compreender o que a pessoa está descrevendo. Isso vai para o mercado. Né? O mercado vai questionar. Então, assim, a área demandante hoje, na nova lei, é uma área crítica. Porque ela não só... Como resolver isso? Capacitação. Então, vou emendar algumas outras perguntas. Capacitação, mas antes da capacitação, porque isso já era possível sem capacitação. Comprometimento. Mas não é um negócio complexo, assim? Às vezes, fazer as pessoas se comprometerem, né? Não é muito intangível, às vezes, a gente colocar assim. Complexo fazer as pessoas se comprometerem. Eu sou um pouco conservador, né? Gosto dos costumes antigos, mas sabe aquela coisa de ética, respeito, compromisso? Comprometimento, a pessoa ela foi contratada aqui para prestar um serviço. Ela tem um contrato, né? Ela tem um contrato de trabalho. Um descumprimento. Ela veio aqui para oferecer algo em troca do salário que ela recebe todo mês. O salário não atrasa, os benefícios não atrasam, mas o trabalho dela fica parado na mesa. Então, mas vou inverter um pouquinho. Gosto muito de economia, eu gosto de olhar sempre um pouco dos princípios. Aquilo que eu não controlo, eu não consigo medir. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, é aquilo que eu não conheço, eu não controlo mesmo, gerencio. Como eu não tenho como controlar o seu comprometimento, eu vou inverter um pouco. Se eu instituísse, por exemplo, ferramentas de mensuração de produtividade, eu poderia, de um certo modo, induzir pela sua exposição de baixa produtividade a gerar um comprometimento e cumprir o contrato. Pode ser. É que assim, pensando na cadeia, é algo que vai muito além. E às vezes é difícil você criar mecanismos para mensurar. Por exemplo, um demandante que vai pegar um exemplo... Mas o PCA, a gente, com essas novas artefatos que a nova lei traz, né, que imputa um novo modelo de governança, que imputa a questão do PCA, do planejamento, um rigor no planejamento, uma questão da qualificação do ETP do estudo preliminar,
uma qualificação do demandante. Isso não pode ajudar nesse comprometimento, nessa eficiência, ou pode deixar mais burocrático? Volta a reforçar a questão do comprometimento. O PCA seria praticamente a matriz para estabelecer né, esse processo, esse fluxo processual para trazer o desempenho. A questão é que, por enquanto, o PCA Ainda está numa ele fase está embrionária, muito né? precário. As pessoas não dedicam, de fato, tempo para pensar nas suas necessidades e fazer um PCA da forma como realmente deveria ser. Você não acha que melhorou, Marcos? De 23 piloto, 24 efetivo, Sim, 25, 26, né? 23 não, é 24, 25, 26. Você acha que a gente não avançou? avança porque é o seguinte, o que acaba acontecendo? É um sistema. Né? Eu não estou dizendo sistema informatizado, é um sistema como um todo, né, que estabelece algumas Porque o regras. orçamento é uma peça que, teoricamente, diz, ó, você tem que se programar, Tem que né? se programar, exatamente. Ó, tem recurso já Isso, carimbado para isso, para aquilo. isso. Então, o que acontece? Esse sistema que está sendo montado, e cada hora vai se fechando chavinhas, a pessoa fala assim, bem, se eu não fizer o mínimo, eu não vou ter aquilo que eu preciso. No fundo é a mesma forma que eu estava lá falando, mas uma forma de gerar um comprometimento institucional com o mecanismo coercitivo. Né? Então a pessoa vai lá e faz o especial, vai continuar pedindo a caneta genérica. Né? Aí vai fazer, né? Teve um exemplo recente aí, né? Que de uma colega de unidade que pegou um ETP, um estudo técnico preliminar, né? Que eu até brinco, né? Que só de títulos dos 3 itens, né, que compõem o estudo técnico preliminar, daria uma folha e meia, né, impressa. E tinha lá uma pessoa se propôs a auxiliá-los a fazer esse ETP para contratar um projeto executivo de um prédio, e ele elaborou o ETP em 3 páginas. Ou seja, ainda estava muito incipiente, né? Muito precário, muito precário. E nós já estamos... Ou seja, não é nenhum esboço ainda, Não, né? não. Você quer contratar um projeto fazer executivo, tem que uma coisa um pouco mais... possível pode ser de uma obra, pode ser de uma máquina, pode ser de um data center, pode ser... Pode ser de qualquer coisa. Ou seja, precisa de mais especificação. Precisa De mais envolvimento de mais pessoas nessa discussão. Né? Uma coisa que eles precisam entender, nós estamos trabalhando com recurso público, a gente tem que dizer de fato qual é a necessidade daquilo, né, e fazer o melhor uso daquilo, porque a máquina, o equipamento, o material de escritório, ou seja o que for, os insumos, vai ajudar a propiciar algum tipo de serviço para a sociedade. Mas isso não é uma consequência, Marco, de estar segmentado demais? Às vezes eu estou fazendo o estudo técnico preliminar, mas eu preciso de estar mais perto do pessoal de engenharia, precisando, né, de perto de quem de fato quer o prédio. Vamos supor se fosse um prédio isso. Então não falta esse demandante, esse que está fazendo o requisitante, que está proporcionando a requisição, junto com o pessoal de compras. Não tem que ser um trabalho mais multitarefa, mas tem que mudar um pouco do estilo de como se fazia isso, a depender da natureza, claro, de complexidade. Sim, eu acho que a questão é reunir, né, as pessoas que, por exemplo, uma comissão de planejamento da contratação, de repente o pessoal da área de licitação, se possível o jurídico, para que pudesse dar o alinhamento, sabe, definir lá, diminuir ver o caminho das trabalho, pedras redundância, e pegar para o pessoal. as lacunas, né? Ó, aqui, eu não sei sobre isso, você é engenheiro, o que eu coloco aqui? Coloca isso. Ó, o que eu preciso? Quais são os itens? E até para definir os padrões, né? Porque você Perfeito. faz uma atividade aqui que vai passar de uma maneira fria, né? Processo ou papel ou eletrônico, chega lá um papel com contexto. Né? Às vezes a pessoa está lendo o contexto ali, ele está escrevendo, para ele está claro. Aí vai uma outra pessoa pegar que não está sabendo do que se trata, às vezes não consegue compreender tudo. Né? E aí a pessoa que vai executar piorou, porque já passou por 3, chegou para ela alguma coisa, é igual o telefone sem fio, né? Agora, aí a turma de hoje assim, mas o telefone é tudo sem fio, né? No passado não dá para usar, não dá, nossos exemplos, caiu a ficha, não tem ficha caindo mais. Não tem ficha caindo, não tem foguete não dá ré. Esse último deu, né? Marcos, eu queria fazer um pinga-fogo aqui. Pinga-fogo, é bom esse termo, né? Eu vou fazer um conjunto de proposições e você, como um cara experiente aqui, e foi, bem dizer, um professor para mim aqui, onde que eu me socorri aqui, aprendi demais contigo e foi uma parceria sensacional. Acho que se não tivesse aqui eu tinha sofrido muito. Não que Sandra Campos não foi... Putz, Marcinho, Henrique, Leila, Cristina, tanta gente que eu não consigo agradecer todo mundo, Bruno, Willer, Cleo, sabe assim? São pessoas que fizeram parte da nossa equipe aqui
né? E com vocês eu tive muito essa possibilidade de aprender e muitas vezes eu não sei, me dá o processo que eu quero ler. Antes de assinar eu quero ler isso aí, eu não vou assinar sem ler, né? Não que eu não confiasse, não entendesse, mas assim, a confiança parte desse processo onde as partes têm muita transparência, muita aqui. E aí eu queria usar um pouco da sua experiência para você avaliar. Sei. Ajuda ou não ajuda e como ajuda a tornar o processo de compras mais célere? Não, sem dúvida, não tem dúvida. É só o fato de você não ter impressão, de você não ter trânsito e deslocamento de processo. Você tira a equipe, transporte, contrato de correio de malote. Então, assim, só a circulação, e circulação interna, chega no prédio, entra no protocolo, o protocolo tinha que ter um expediente e um courier que teria que trazer, levar processo. Então, assim, sem sombra de dúvida. Tramitação você basicamente zero. Finanças, zero. E assim, enviou, o processo caiu na caixa eletrônica da pessoa, tá lá. Perfeito. Rastreia, controla a produtividade. E um detalhe, processo. Preciso mandar um processo de algum assunto que, vamos imaginar, pegou a FEA de São Paulo, a FEA de Ribeirão, a Poli. Você tinha que, às vezes, fazer um processo, ou se um processo era único, fazer um protocolado de um mesmo assunto que envolvia essas unidades e mandar um para cada, depois aglutinar, fazer um conceito para dar algum despacho. E aí o capinha, era o capinha rosa? A capinha rosa, protocolado. Né? Hoje não, o processo eletrônico, se tem um assunto, você tem que ser para uma ou N unidades, você dispara para todo mundo. Simultaneamente. Com capacidade de acompanhamento e controle de quem já fez ou de quem já respondeu, não. Bom, hoje compras usa, 100% usa. 100% sei. 100% sei e financeiro também 100% sei. Né? Financeiro tem algumas coisinhas ainda que estão tramitando em processo. Outro pinga-fogo para você. Compras compartilhadas ou compras centralizadas? Compartilhadas, né? Compartilhadas nesse momento. Para que produtos e que coisas funcionariam? Produtos ou serviços? Compras compartilhadas, para dizer a verdade, quase o para registro. 90% das coisas. 90%? 90% das coisas. Porque você pegaria os contratos centralizados, centralizaria e deixava só a cota na unidade. Serviços. Qual serviço? Aí é centralizado. Hã? Eu centralizo a contratação. Não, é que assim, contratação. Explica melhor esse negócio. Licitação centralizada é a licitação que vem para uma única unidade executar. Isso daí não quer. Não, porque nós já fazemos isso. Mas não dá conta de fazer. Mas nós não temos equipe suficiente para fazer isso. A Unicamp faz, né? Alguma coisa assim, né? A Unicamp faz, mas é uma unidade. Ela é uma unidade. A unidade não, é um campus entre várias unidades, sim. Mas só para você ter uma ideia, a gente tem lá a relação lá com o pessoal da Unicamp, da Unesp, a Unicamp, o departamento de administração dela, né? Que tem inclusive área de capacitação, tem uma escola dentro da administração, tem o suporte jurídico, suporte de TI, ela tem acho que 450 funcionários, na ordem de 400 funcionários. Para fazer todo esse processo. Hoje na USP como que é isso? Na USP? Cada unidade tem tem a sua área administrativa, financeira, nas unidades, a área de licitações e contratos normalmente está vinculado. Então aqui a gente fica com o que é crítico, o que é social, né? Vale refeição, alimentação, auxílio de saúde, ecografia, combustível, alocação de veículos. Também fica com um pouco de portaria e vigilância. Limpeza, áreas verdes. Bombeiro, correio. E assim vai, né? Temos aí algumas dezenas. Táxi. Táxi vai mudar, não vai? Taxinhas de pedágio, abastecimento de veículos. Tem muita coisa, né? Bom, mas centralizado não, compartilhado sim. Compartilhado também pode ser uma forma indireta de compartilhar registro de preço, adesão a registro de preço. Sim, a adesão a registro de preço é uma coisa que... trâmite especial? Ele tem um trâmite especial, mas para assinatura, ele é um pregão. Então, mas para autorização do reitor e avaliação técnica? Como você faz isso? Né, a questão, e aí não é só registro de preço, mas qualquer licitação, mesmo compartilhada de grande vulto, ele tem que passar pelo reitor. Primeiro tem que ter, né, ele tem que ter a ciência de que alguns processos cujo valor extrapolem o limite
do dirigente de unidade, Está vai ter que definido lá passar para na ele. portaria ou na resolução, né? Isso, na portaria. Portaria. E o que ele tem que entender é que isso é uma prática comum, né? Cabe ao dirigente, à autoridade máxima do órgão, né, ser responsável por esse processo. No entanto, o processo ele foi devidamente instruído, o processo de adesão, as unidades tiveram a sua demanda incluída, Sua reserva. o dirigente está ciente do comprometimento dele, da previsão orçamentária, ele faz a reserva. Então, assim, se a autoridade máxima da universidade eventualmente estivesse preocupado, que eu não sei, né, não deveria estar, porque cada unidade se comprometeu com a sua cota à parte, e a reitoria, quando participa, também. Porque vai para o financeiro, vai para a codagem, então aquela cota à parte. Às vezes gera uma falsa impressão de que o fato de que eu sou autoridade competente máxima, eu sou responsável por tudo. Por tudo, não. Eu sou responsável pela cota que eu utilizo. É que como eu sou ordenador de despesa centralizado, eu acabo, né, e tenho um limite de competência para as unidades. Perfeito. E assim, até é um filtro interessante, porque passaria para o dirigente máximo da instituição saber que algumas unidades estão em conjunto trabalhando para propiciar em uma única licitação algo que é de interesse de várias. Né? Então, aquilo lá, de certa forma, teria que ser visto com bons olhos, porque você está reduzindo o processo administrativo, você está otimizando as equipes de trabalho, você está permitindo com que as pessoas se dediquem para outras questões. Você acha que hoje o nosso trâmite, do modelo que ele está, da forma que ele está, tem inibido as unidades de fazer registro de preços e compartilhar entre si? Tem unidade, por exemplo, que não compartilha porque sabe que o trâmite talvez centralizado, que vai para a reitoria, demora mais e pode ou não? Sim. Isso é uma coisa que tem inibido. Sim. Então, criar um trâmite especial para registro de preço, para quando envolva várias unidades. O trâmite que eu digo, para dar mais celeridade. Trâmite, né, a palavra mais adequada. O que eu entendo é que a alta gestão deveria ter conhecimento de que aquilo é algo melhor para a universidade. Perfeito. Nessa mesma linha eu vou colocar mais 2 itens aqui, tenho 3 ou 4, mas eu já estou terminando. Almoxarifado virtual e marketplace. Né? Que produtos a gente coloca nesse negócio? Nossa. Dá para construção civil? Putz, com certeza, um almoxarifado virtual aí. Contrato de consumo? Reduziria muito nossas compras hoje, não? Reduziria bastante. Não só reduziria, como trazia muita celeridade, até... Para a execução do PCA? Não é nem questão de execução. Demanda de manutenção. No caso do almoxarifado para a construção civil. Nossa, é um cano, é um problema de instalação, é fio. Mas aí você estaria combinando o quê? Marketplace com pool de serviço? Uma facilities? O facilities só funcionaria na universidade se ele tivesse um mecanismo de fornecimento dos insumos, componentes. Mas nós estamos fazendo uma facility de manutenção aqui, né? Construção civil, pensar no... etc. Hoje, assim, uma área de manutenção, estourou um cano, ou ele tem alguma coisa não no almoxarifado lá, mas no depósito dele, né, alguma coisa sobressalente que precisa ter, se não tiver adiantamento. Né, então compra adiantamento. E isso adiantamento tem todo um risco envolvido. Tem todo um risco, e você acaba tendo que, às vezes, circular com moeda em espécie, tem que ir no banco sacar, porque a gente não consegue... o CPF do funcionário, o valor transferido. E a gente tem dificuldade, porque em algumas lojas, se for grandes redes, chegar com cheque, e tem esse problema, né? O adiantamento, aí muitos ainda utilizam cheque para poder fazer a movimentação de dinheiro. E como temos problema aí com algumas certidões da USP, alguns não aceitam cheque da USP. Até porque a gente é acionado 24 tamanho da USP, né? Não tem como não ter uma ação, uma instituição desse tamanho, né? Com 300, 500 mil clientes, 500 mil stakeholders, né? Não tem como não ter, está sendo litigado em algum momento. Sim, né? O financeiro tem uma pessoa lá que atua constantemente para tentar evitar alguns boletos, algumas... cartórios que o pessoal você pode ser atacado em um monte de coisa, redundância, compras repetidas, fracionamento na dispensa. Eu estou tentando melhor custo, poderia trabalhar com produtos mais de referência de mercado, tal, sair do menor preço e ficaria com o melhor preço, alguma coisa nesse sentido. Pools de serviço,
Deixa no ideal nas prefeituras, nas facilities. A prefeitura, né? Porque o que acontece? O papel da prefeitura, né? A prefeitura tem um A papel prefeitura, eu institucional. acho que ela tem essa questão da zeladoria do campus. Né? Eu acho que ela tem algumas atividades extras. Ela tem um assim. papel que é dela, né, Marcos? Mas aquela questão. Os contratos de áreas verdes centralizados na prefeitura com cotas, não precisa fazer um contrato só, pode fazer 5. A prefeitura licita, contrata, gerencia e passa a cota para a unidade e tem o fiscal da unidade. Funcionaria? Com certeza. Hoje não temos No interior que faz um pouco Hoje assim. não temos vigilância. A vigilância atua dentro de alguns estabelecimentos, vigilância, portaria, né? Tem vigilante, é no bolsão da unidade, está lá na unidade. Uhum. Ah, não, é para monitorar o campus, você está circulando no campus. O papel da vigilância ela pode ser executado em qualquer lugar. Agora, o rapaz que vem lá para cuidar da área verde, se ele está cuidando do gramado que está na rua ou que está do alambrado para dentro do prédio, a grama é a mesma, a vegetação, as árvores são a mesma. Então, para que ter um contrato? Eu sei que o campus é grande, mas se fazer uma licitação, onde você pode, de repente, setorizar o campus. Quatro grandes E contratos, fala assim, ó, todo mapeado. a empresa X vai cuidar da área norte, sul, leste, oeste, separa de alguma forma. E bota um fiscal da unidade. Põe um fiscal da unidade para ele acompanhar quando a empresa for prestar o serviço dentro das suas, né, dependências ali, mas é vegetação, Tá. é a mesma vegetação. Você não precisa ter. Hoje a prefeitura tem contratos para manutenção das áreas verdes e muitas unidades têm o mesmo contrato para cuidar da grade ou do muro para dentro do prédio. Última pergunta, é verdade. Agora o meu pinga-fogo acabou, tá? Deveria ter várias, né? Mas aí deixa para a eternidade isso aí, né? Eu queria ouvir você sobre credenciamento. Credenciamento. Bem, credenciamento, a gente já teve aí algumas experiências, né? Credenciamento de saúde, credenciamento de vale alimentação, vale refeição. Credenciamento de oficinas, por exemplo. Queria te ouvir sobre isso. Credenciamento de oficinas? Modelo que o Unicamp está utilizando. O que você acha? Eu acho que assim, primeira coisa, no caso de oficinas, né? Porque Da força própria, né? Pra você não usar o adiantamento. Eu estou pensando aqui. sim. Peguei o seu caso lá do adiantamento que você acabou de citar e falei, pô, tem um problema aqui. Ó. Não, beleza. É que assim, o credenciamento, como foi PA, VR, assim, você coloca um pré-requisito e aí só vai participar quem cumprir aqueles requisitos, né? Então, para o credenciamento de oficinas, a gente também tem que seguir, colocar, né, Você conhece esse modelo do Unicamp? Não conheço. Eu fiquei sabendo, comentaram, Mas existe mais outros lugares do Brasil usando credenciamento. Sim, tem muitos, né? Eu tinha Pode ser uma boa alternativa para nós? Tem em Goiás, 414 veículos. Com certeza. Frota própria das prefeituras. É porque hoje existe uma grande dificuldade de manutenção dos veículos próprios, porque muitos deles já estão com uma idade já bastante alta. Nossa, né? quantos anos você tem de uso, Marco? Eu tenho 30 anos de uso. Eu tenho 20. O tempo chega, não adianta. Viver aqui é isso aí. Então tem caminhões aqui, né? Você deve se recordar aí, né? O professor Cinti queria. Tem um caminhão lá de 42 anos, e o pessoal. Quase da Primeira Guerra Mundial. Pois é. Temos um navio de 45 também, né? Então. Eu prometi que não ia falar de navio com você, porque eu sei que você tocou esse processo mais a fundo, né? Do e ali não foi credenciamento, foi licitação. Ali foi licitação. Ali foi licitação, né? Foi feito um pregão eletrônico aí para a contratação de uma empresa para gestão da embarcação e da tripulação. Marcos, por fim mesmo, porque eu falei de credenciamento, eu queria que ouvir você, né? Acho que foi um dos projetos que a gente mais trabalhou junto, né? E sem você, assim, a Sandra, que eu sou muito grato, assim, aprendi demais e tal. Hoje está lá na PG, é tão boa que levaram embora, né, o nosso ativo, né? Mas eu vou gravar um depoimento com ela, que você chama na internet. Que bom, tá? se tiver oportunidade seria muito bom, porque ela foi uma pessoa muito importante, pra mim também. que eu falo assim, que não foi nem para o UDA, foi para a USP, ela fez muito pela universidade. Ela faz muito pela universidade. O problema da Sandra é isso, ela faz muito pela universidade. Eu estou aqui até deixando um agradecimento, porque eu sinto bastante falta dela aqui, porque a gente ela é um ativo que... Mas ela foi para PG, de tão top que a menina é, né? Então, assim, eu queria falar do auxílio saúde. O que você se pergunta? Assim, eu estou indo embora, a bomba está com você. Qual a sua preocupação em relação a esse projeto, continuidade? Para falar a verdade,
acho que a única preocupação que eu tenho é as próximas gestões pensarem eventualmente como é um benefício, é um auxílio. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Já o gerenciamento da sinistralidade, trabalhar a saúde da família, acompanhar. Amaury, eu vou ser bem sincero. Eu sei que o credenciamento das empresas de saúde é uma coisa que é muito Difícil. crítica, muito difícil. Principalmente considerando os custos, né? Para os cantos do interior, tem uma rede menor, né, de opções e de hospitais, mas eu acho que as opções que hoje existem atendem plenamente. Agora em São Paulo Muito caro. é uma rede muito ampla, muito vasta, com uma disputa acirrada e assim, eu não sei se o credenciamento, acho que essas... Depois desses 10 anos, você fala, é difícil manter. Eu acho que não vai ter... Ou seja, vai ser todo mundo individualizado. Todo mundo O individualizado. benefício continua, mas Exato, todo exato. mundo... É aquela coisa que, ó, você tem um benefício, você compra no mercado. Exato. Eu deixo você comprar. Perfeito. Acho que a única Como a gente preocupação que eu queria tenho fazer com o era Vale Refeição. descontinuar ele. Agora, se não descontinuar, cada um vai correr atrás daquilo que puder. Eu lembro de uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, discutir com você, com o pessoal. Eu não podia, por questões regulatórias, não vamos a detalhes. Assim, eu queria pagar o Vale Refeição e alimentação em dinheiro, como o pessoal da Federal já faz, né? Na Universidade Federal já faz, no Senado Federal faz, Sim. no Congresso Nacional faz, né? Mas infelizmente tem questões regulatórias que não cabem aqui no momento. Não, e a gente pegou num desafio muito crítico que foi naquela ocasião que estava tendo, E... a cada período, a cada mês, mudanças na legislação, né? Proibindo isso, proibindo aquilo, então, e muitas coisas que, de certa forma, eram até vantajosos para... Sim, você vai fazer, vai ter uma empresa que vai te fornecer lá o cartão com o benefício. E de planos aí, às vezes não tem cashback. Mas cashback em serviço, em bônus. Você vai poder ter um desconto na academia, ir na farmácia e comprar com desconto. Era uma coisa assim, peraí. Livelo, tem um negócio agora assim, né? Tem vários. Chega na farmácia do cara, tem 56 de livelo. Esses programas de bonificação, né? Esses programas, e isso é uma prática hoje no mercado, que você vai ver tudo quanto é cartão tem, e eu não vejo por que não permitir que isso, porque o mercado está funcionando desse jeito. Mas, infelizmente, quem faz as leis, não sei se de fato está preocupado com o trabalhador, principalmente o trabalhador, né? É verdade. Que se esforça, que paga os impostos. Eu na minha essência, minha economia, não deveria existir o intermediador. O dinheiro é seu, você come onde você quiser. Sim, com certeza. Mas já que tem que criar o intermediador, da mesma forma o intermediador na saúde. Eu acho que deveria... Né, se tem um problema de algumas modalidades, seguro-saúde não pode participar, se os legisladores pudessem acabar com esse monopólio, da porque tem um monopólio aí. Ele vai gerar um sobrepreço, né? Sim. Porque esse monopólio no intermediador, no administrador, não na prestadora de serviço, tem um plus no custo para o cliente que vai ter que contratar, né? Então acho... Mas enfim, né? Marcos, com todo mundo aqui, né? Vou deixar aqui meu agradecimento para você em nome de todos os nossos servidores. Agradecer também a nossa secretária que está aqui, que é a Valéria, né? Com a gente, que muitos anos aqui com a gente. Uma pessoa especial, né? Quando elas tiveram a descobrir, a Nádia está aqui agora, a Nádia também, né? São pessoas especiais aí que cuidam da agenda da gente, cuidam do dia a dia, ajudam a gente a não esquecer do inúmeros compromissos. Eu vou tentar fazer um com a Sandra e vou tentar te chamar também para a gente fazer um bate-papo uma hora coletivo e tal, para a gente registrar nossas memórias. Legal. Primeiro eu queria te agradecer porque eu não fiz aqui não tive só um colega de trabalho, tive um amigo aqui, tá? E pode contar. Você senti muita falta. Que isso, continuarei aqui e sei onde você está agora, então isso aí, pode contar comigo sempre.